Olá a todos, bem-vindos a mais um Diálogos Empresariais. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OABRJ. Esse formato aqui foi escolhido por nós numa tentativa de vencer a pandemia e chegar a todos os nossos colegas advogados, atuantes do mercado empresarial, e para tentar levar um pouquinho de conhecimento, que é o objetivo principal da nossa comissão. Hoje eu estou aqui com a secretária-geral da nossa comissão, a Nicole Discant, e ela vai falar com a gente sobre compliance e mercado de capitais e tudo isso que está acontecendo, esse borbulhar de coisas em função do coronavírus, dessa pandemia. Nicole, fala um pouquinho de você para a gente. Legal. Bom, em primeiro lugar, Carlos, muito obrigada por essa oportunidade. A comissão também agradeço e dou os parabéns ao mesmo tempo, porque acho muito importante a gente manter esses diálogos públicos para todo mundo que queira acompanhar, principalmente num momento como esse, que é importantíssimo a gente difundir informação gratuita e de conteúdo de qualidade, né? Bom, rapidamente sobre mim, eu trabalho com compliance há quase 20 anos e regulação de mercado financeiro e de capitais, sempre atuando na área jurídica, mas também com uma pegada de compliance que vai um pouco além da letra da norma, né, de tentar ajudar os clientes a implementarem os seus programas de compliance de forma efetiva e trazer soluções que de fato agreguem seus controles internos. Então, essa é a minha missão. Desde quando eu trabalhava internamente, trabalhei na Ágora Corretora, fui quase 10 anos, passei pelo Grupo Bradesco e depois tive a honra de trabalhar com Marcelo Trindade, que foi presidente e diretor da CVM, com quem me deu uma enorme bagagem de regulação e principalmente com foco em gestoras de recursos de terceiros, que é hoje a minha grande base de cliente, né? Além de outros participantes também do mercado de capitais, regulados pela CVM, mas eu diria que o meu carro-chefe é as gestoras de recursos. Então, depois, em 2015, eu abri o meu próprio escritório de Scan Advogados e também cofundei o Compliance Software, que é um software de gerenciamento de compliance para gestoras de recursos, administradores fiduciários, distribuidores de fundos e consultores de investimentos. Então, a gente traz um guidance do que tem que ser feito, os prazos. Legal. É um sistema que mapeia o fluxo, o workflow de trabalho dentro de uma instituição participante do mercado de capitais. Então, hoje, eu atuo com esses dois chapéus de advogada, né? Faço consultoria preventiva de regulação e compliance, né? E também entrego conteúdo jurídico através do software, que no final das contas é a mesma coisa, mas entregue de uma forma diferente. Legal, legal. Nicole, vamos começar aqui. A primeira, acho que o ponto de partida da nossa conversa aqui é a pandemia, né? Nós tivemos uma mudança de cenário, podemos dizer até uma mudança de paradigma, o mercado inteiro sentiu esse golpe, literalmente. E quando a gente atua com mercados regulados, eu falo pela minha experiência também, a gente fica muito na dependência da agência reguladora, do regulador agir em relação a isso. Muitas vezes nós ficamos com as mãos atadas em relação, até numa orientação ao cliente, olha, faça isso, faça aquilo, mas temos que observar o que a CVM dirá, o que a ANP dirá, o que aquele órgão regulador dirá. Na sua opinião, quais foram os principais impactos que essa pandemia trouxe no mercado de capitais? Perfeito. Não, super concordo com essa sua leitura. No mercado em que eu atuo, o regulador é muito balizador, né? Mas para responder essa pergunta, eu vou até dar um passo atrás, né? E tentando explicar aqui para o público o que são as políticas, os procedimentos e como que eles estão sendo impactados, né? Então, as políticas internas que formam o programa de compliance, né? E aí, mais uma vez, no mercado de capitais, a CVM, né, e o Banco Central para a Instituição Financeira vai dizer quais são essas políticas que precisam ser documentadas e implementadas, mas elas endereçam todos os riscos, né, as áreas de exposição em que essa empresa está, que ela precisa endereçar, né? Então, todas as áreas de atividade de uma gestora de recursos, por exemplo, ou de um outro participante, estão lá refletidas nas políticas. E o que a gente teve nessa pandemia, né, Carlos? A gente teve muito mais do que uma crise sanitária. A gente está vendo uma enorme crise de mercado
em todos os segmentos, né? Todos os segmentos estão sendo afetados. Aí vou dar uns exemplos de gestoras que eu trabalho, né? As gestoras que atuam com bolsas, o que a gente chama de mercados líquidos, as gestoras que atuam com private equity, as companhias fechadas, venture capital, né? Com startups, os créditos privados também, e até os fundos imobiliários. Todos esses segmentos estão sendo duramente impactados. Então, como eu disse, as políticas trazem como endereçar os seus riscos, né? Todas as políticas, quase todas elas, vão ser, de alguma forma, testadas e algumas até impactadas no sentido que vão precisar de uma revisão e disposições temporárias, transitórias, que vão vigorar durante a crise, né? E posteriormente a gente vai ter que revisar mais uma vez para ver quais desses efeitos vão ficar duradouros após a pandemia. Então, vou tentar trazer alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa de como eu vejo algumas dessas políticas sendo impactadas, né? Trazer alguns exemplos. Mas antes, só para fechar essa tua primeira pergunta, eu diria, os reguladores, eles estão sendo muito compreensivos, né, de uma forma geral, reguladores e autorreguladores do mercado de capitais, com esse momento que a gente está vivendo, né? Acho que foi uma forma, na minha visão, acertada de agir com o mercado, que foi de tirar a pressão em cima das instituições com relação aos prazos de informações periódicas e de reportes periódicos que essas instituições são obrigadas a dar. Então, por exemplo, o formulário de referência, a apresentação das contas em assembleia aprovadas, outras informações de base de dados, processo administrativo e sancionadores. Então, todos os prazos periódicos, eles foram dilatados, todos foram ampliados, tá? Então, existe uma norma da CVM, que é uma deliberação que vai norma por norma, adiando prazo a prazo. Então, você tem por cada tipo de fundo, por cada tipo de participante regulamentado pela CVM, tá? Essa deliberação foi bem acertada e rápida. A gente tem que bater palmas para a CVM nesse sentido, de que eles também devem estar com dificuldades para trabalhar, né? Espalhados aí em home office, e certamente não está sendo fácil para ninguém, nem para o regulador, mas eles, de uma forma eficiente, se organizaram para publicar essa norma. Inclusive, essa norma já foi até editada pontualmente para fazer frente a alguma necessidade específica de um mercado específico. Tá? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Aproveitar que o regulador deu essa colher de chá aí, essa brecha, né, para a gente respirar, para olhar para dentro de casa, olhar para as suas políticas internas, né, à luz do que está acontecendo agora, né, para ver o que mudou, até porque certamente os reguladores não estão dando um cheque em branco para aceitar qualquer tipo de coisa no ambiente regulado. Não, é verdade. E aí eu até acho interessante isso que você colocou, e fazer aqui uma ponderação, que é a ideia de que toda operação de implantação de qualquer programa de compliance parte de uma premissa de diagnóstico, que você conheça, número um, a atividade, né, aquela determinada, e que você conheça os problemas e o que deve ser conformado. Num cenário de pandemia, o difícil é fazer esse diagnóstico, é entender o que está acontecendo. Então, assim, você teria alguma sugestão? Quais são as medidas que podem ser adotadas por esse personagem, esse ator do mercado, que se encontra nesse cenário, tendo que lidar com milhões de normas ao mesmo tempo, com milhões de situações internas dentro de casa, literalmente para apagar esse incêndio? Sim, eu acho que não tem uma resposta objetiva como one size fits all, né? Porque vai depender da empresa e dos tipos de políticas que elas estão sujeitas e do tipo de atividade. Por exemplo, só numa grande foto, para você entender, por exemplo, é muito diferente de uma política de uma instituição como uma gestora, que pode eventualmente trabalhar 100% das pessoas em home office, de um banco, por exemplo, que vai precisar ter um contingente mínimo, que seja de 20% a 30% que vá ao escritório, ou, por exemplo, outras empresas que têm gente na rua. Essas empresas vão ter que mudar suas políticas para fornecer máscaras, por exemplo, para o seu contingente de pessoas que vão à rua, tá? Mas vamos olhar aqui para o universo de empresas de mercado de capitais e claro que eu sempre puxo o olhar sobre esse mercado que eu te falei que atuo, né?
Então, a primeira coisa que eu estou falando para os meus clientes fazer é analise o seu programa de compliance na íntegra, leia as suas políticas, né? E você vai necessariamente ver questões que não estão mais funcionando como está ali ditado na política. Legal. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui uma política que quase todas as empresas têm, que é a política de doações e patrocínios. Às vezes ela vem junto com a política de presente e entretenimento, algumas empresas fazem separado, mas vamos focar aqui nas doações, por exemplo. A maioria das gestoras e participantes do mercado determinam que ou vedam as doações, tá? Por medo de ter associações com políticos envolvidos, e na grande maioria das vezes, no mínimo, passam pela uma aprovação prévia do compliance, sempre que as pessoas físicas, colaboradores, vão fazer qualquer tipo de doação, tá? Sem contar, obviamente, além das empresas que também têm essa política de forma institucional, para antes de fazer qualquer ação de doação e patrocínio, passar pelo seu departamento de compliance de forma formal. Hoje em dia, a gente está incentivando, todo mundo está incentivando que se façam doações, sem dúvida, aumentou o fluxo. Então, a primeira coisa é olhar para a sua política e ver se alguma coisa mudou, né? Outra coisa é divulgação em mídias sociais também. A gente sempre tem uma política de mídia social que ela tendia a ser mais restritiva, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito mais as mídias sociais, até mesmo para o trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho de segurança da informação mais para frente, mas agora eu estou só tentando passar aqui uns exemplos. A política de segurança da informação e o programa de continuidade do negócio, sem dúvida, vão ser muito impactados, foram os primeiros a serem impactados, né? E aí eu acho que as empresas já mexeram no seu plano de continuidade de negócios ou plano de contingências, como você quiser chamar, no primeiro momento da crise, para prever a questão de home office, licenças que são necessárias para todas as pessoas trabalharem. Outra política que eu vejo sendo impactada é a política de contratação e supervisão de terceiros, porque a gente precisa olhar para os nossos terceiros e ver, primeiro, quais deles vão conseguir cumprir os contratos nesse momento, se mudou o grau de risco, se vão precisar de algum outro tipo de interação que não a interação habitual, ou prazo, da mesma forma como o regulador mudou o prazo, é capaz que os prestadores de serviço também, que interagem com as instituições, precisem de alguma adaptação em termos de prazo para adaptar o home office de seus funcionários, né? Outra política que eu vejo sendo impactada é a própria política de negociação com informações privilegiadas, que a gente chama de prevenção ao insider trading, né, que é um crime no mercado de capitais. E a gente tem observado, né, que num tempo como esse, as pessoas ficam mais vulneráveis para usar as informações que elas têm na mão, né? Em épocas de guerra, em épocas de crise, as pessoas se viram com o que têm. Eu não acho que seja o caso de flexibilizar a política de insider trading, mas talvez seria necessário voltar nela para relembrar alguns conceitos, porque não necessariamente a gente vai mudar as políticas, mas tem políticas que a gente precisa fazer algum ajuste pontual, ou reafirmar alguma questão, ou relembrar. Ainda nessa questão do insider trading, a SEC, por exemplo, soltou um statement no dia 23 de março, um public statement da área de enforcement dela, né, dos diretores de enforcement, dizendo que eles observaram um aumento significativo nas negociações das gestoras, dos investidores institucionais e também dos colaboradores dessas gestoras, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu também acho que a política de investimentos pessoais vai ser impactada. Mas no questão do insider trading, por quê, né? Além dessa questão que eu falei, que eu acho que é um pouco do ser humano, a gente tem um atraso nas divulgações dos balanços, né? Foi permitido que as empresas, as companhias abertas, atrasassem as suas demonstrações financeiras. Então, isso faz com que os insiders retenham mais informação privada por mais tempo, né? Então, essa é uma área que eu acho que vale a pena as gestoras que trabalham com public equities, né, com ações listadas, se preocuparem. E eu devo até, inclusive, fazer uma conversa especialmente sobre esse assunto, né? E vou convidar, claro, a todos vocês. E, para finalizar essa questão dos exemplos de políticas e tal, que eu acho que esses são alguns, mas os que me vêm na cabeça, assim, em termos de relevância,
mas como eu disse, acho que vale a pena olhar o programa de compliance como um todo. Eu queria pontuar a política de investimentos pessoais ou política de negociação pessoal de colaboradores, que é uma política obrigatória para todos os participantes da CVM. Muitas vezes as gestoras restringem negociações pessoais por parte dos seus colaboradores, por vários motivos, como conflito de interesses, foco no trabalho, né? As gestoras querem que os trades, as negociações sejam direcionadas para os clientes, né? Os fundos que elas gerem e não para os colaboradores de forma pessoal. E é claro que operações de colaboradores com os mesmos ativos que as gestoras negociam, pode haver conflitos, né? Front-running, outros tipos de conflito, a própria utilização de informações privilegiadas. Então, muitas delas restringem essas negociações e quando não restringem, é importante que a operação passe por uma prévia aprovação do compliance. O que eu tenho ouvido muito nesse momento de pandemia? Essa política primeiro, as pessoas estão negociando mais, houve um aumento significativo, a gente pode ver até pelo nosso sistema, como eu falei também, lá nos Estados Unidos, a SEC observou isso. As pessoas têm medo, têm receio do que vai acontecer e acabam se focando na sua vida pessoal. Também eu acho que é um instinto, né, natural do ser humano. Então, vale a pena olhar para essa política, seja para alterá-la em algum aspecto. Um aspecto que eu vi tendo alguma dificuldade prática é, por exemplo, as ordens são autorizadas por, vamos dizer, 3 dias. Então, quando você pede uma aprovação para o compliance para vender Petrobras, por exemplo, o compliance vai te dizer, ok, você pode vender nos próximos 3 dias, porque o compliance sabe que a gestora, por exemplo, não vai estar entrando no mercado para vender ou para comprar aquele ativo nos próximos 3 dias. Então, em regra geral, tem uma limitação, seja de 24 horas a 3 dias úteis, é o que eu mais ou menos vejo. As pessoas, normalmente, quando vão colocar uma ordem em aberto no mercado, elas colocam uma trava, né? Um stop loss ou uma coisa para dizer assim, eu vendo nos próximos 3 dias a tanto. Com o mercado tão volátil do jeito que está, essas ordens acabam muitas vezes não sendo executadas. Então, as pessoas podem querer aumentar esse prazo, ou podem querer dizer determinados ativos estão liberados previamente, ou seja, ou então dar um alívio para determinadas pessoas que não estão atuando diretamente no portfólio management, né, gestão de portfólio. Então, o que eu digo cada caso é um caso, mas vale a pena você olhar para ver o que hoje não está fazendo sentido transitoriamente, temporariamente naquela política. Então, não é que você vai alterar a sua política, mas que você vai publicar alguma coisa temporária que vai funcionar essa regra nesse Nicole, momento. aproveitando isso que você falou, Claro. na verdade, até uma dúvida minha, uma colocação de clientes que eu observo e que não estão sabendo lidar bem com isso, que é a ideia nesse momento, como você falou muito bem, as pessoas elas entram no modo, cada um tem um tipo de modo, né? Um entra no modo autodestruição, outros entram no modo paz serena absoluta, e isso pode gerar uma mudança de perfil, por exemplo, daquele investidor, uma mudança temporária do perfil. Como que essa empresa, como que o compliance pode interferir para dizer assim, olha, esse cara está num momento da vida dele em que talvez não seja interessante essa mudança de perfil, ou então, se ele vai fazer a mudança, a gente tem uma série de conformações aqui a observar para que isso não possa depois possa se tornar uma responsabilidade nossa, né? Uma operação equivocada. O que você acha Ótimo disso? ponto, Carlos. Acho um ótimo ponto. E aí, de novo, por isso que eu te falei, é muito difícil a gente listar todas as questões que podem... Porque, olha só, você já lembrou de uma outra política, que é a política do perfil de investidor e suitability, que é uma política importantíssima para os distribuidores, não só de fundos, mas como distribuidores de qualquer produto de mercado de capitais. Então, aí, uma sugestão interessante, né? É fazer com que os colaboradores... você fazer uma divulgação, por exemplo, quem é plataforma online, faz isso online, quem tem mais um acompanhamento pessoal tem que entrar num acompanhamento pessoal, que é justamente um perfil transitório, uma atualização transitória, ou ainda que seja um questionamento ao cliente, né? No sentido de informá-lo, né, que tendo em vista esse momento tão volátil, muitos estão fazendo isso através de recomendações de se você não precisa do dinheiro, não venda o seu portfólio.
Mas o que você está falando aqui é, de repente, eu não tinha pensado sobre isso, né? Estou aqui fazendo um brainstorming com você, se vale a pena num momento como esse, não obstante a norma diga que você precisa atualizar o seu perfil de suitability uma vez por ano, em alguns casos até uma vez a cada 2 anos, que é o próprio cadastro, né? Num momento como esse, é importante obter informações atualizadas de como anda o perfil de cada cliente. Perfeito. Então, eu acho interessante sua colocação e acho que cada segmento, cada negócio especificamente, vai ter uma preocupação e o que é importante, muito importante nesse momento no mercado financeiro de capitais, é esse diálogo com o cliente, né? Manter os clientes informados, né, na medida do possível, para que eles possam se posicionar da melhor forma possível dentro do seu perfil. Perfeito. Um outro ponto que eu queria que você respondesse para a gente aqui, ou que ajudasse a gente a entender, num momento como esse, de pandemia, o que nós vemos normalmente é que diversas empresas e diversas operações que estão no curso de um processo de implantação do seu programa de compliance são pegas de surpresa. Então, elas ainda não finalizaram, então aquele programa está no meio de uma estruturação. O que você orientaria num caso como esse? Para a estruturação, vamos para o temporário, ou então não, tem que terminar a estruturação, até porque a CVM vai exigir. O que você daria para a gente sobre isso? Cara, eu acho isso muito importante, uma excelente pergunta para fins de LGPD, por exemplo, tá? Porque muitas empresas estavam no meio da implantação. Pois é. E essa questão da pandemia e o trabalho de casa, principalmente, né, impactou diretamente os ditames de proteção de dados, né? Antigamente a gente tinha, e aí eu posso falar pelas empresas financeiras, de novo, que eu conheço, desde antes de LGPD, já tinham uma preocupação muito grande com os dados dos clientes, porque tratam-se de dados sigilosos, né, por natureza, né? Então, antes, todas as empresas tinham muito cuidado quando alguns colaboradores que têm acesso à base de dados de clientes, e isso no mercado financeiro sempre foi muito restrito ao que a gente chama de need to know basis, né? Então, não é todo mundo da empresa que tem acesso às informações confidenciais e sigilosas de clientes, são só aquelas pessoas, mas ainda assim eram dentro dos sistemas das instituições, de uma forma toda mapeada, em que o fluxo está todo documentado. E hoje em dia, as pessoas podem acessar esses dados da sua casa, né? Precisam acessar os seus dados da sua casa, porque todo mundo entrou num modo de vamos trabalhar, vamos botar o negócio para funcionar de alguma maneira. Só que a gente tem que saber que um funcionário que tem acesso a esse dado pode tirar foto com o seu celular, e fazer uma cópia disso e nunca ninguém vai ficar sabendo. Então, a gente realmente entrou num modo em que essa questão da segurança ficou mais frágil mesmo, né? E aí eu não tenho, assim, muita fórmula de ninguém, eu acho que tem, mas é muito mais... E aí vai toda aquela questão de que como é importante você treinar seus funcionários, de botar na cultura a questão da privacidade, da compliance, porque você vai depender dos funcionários, você vai depender da boa-fé, né? É claro, algumas empresas conseguem, por exemplo, existem tecnologias que eu já vi, alguns clientes meus têm, que um ponto que eu queria trazer aqui também é a própria utilização do WhatsApp e outras tecnologias que estão sendo necessárias no home office, né? Porque a gente sempre se debateu muito sobre política de WhatsApp no mundo financeiro, né, nas gestoras, porque é uma realidade, todo mundo sempre usou, mas as conversas ficam fora do ambiente da empresa, não são rastreáveis pelos profissionais de compliance da empresa, né? Numa hora que se precisa de uma prova, num processo administrativo, ou monitorar alguma questão que está no WhatsApp, a gente tinha essa dificuldade. Então, até a pedido de clientes, a gente já mapeou algumas tecnologias que existem, que mapeiam esses devices e trazem toda a informação para dentro da empresa. Mas são tecnologias que precisam, às vezes, ou a empresa dá o celular para o colaborador, e aí essa tecnologia vem embutida, ou a empresa precisa contratar essa tecnologia e obrigar que os funcionários instalem no seu computador, de forma que todas as conversas por WhatsApp, por exemplo, vão estar rastreadas
dentro dos servidores da empresa. O que nos leva a um debate sobre privacidade aqui, que seria infinito, né? Infinito! E fora que essas tecnologias que eu mencionei aqui são tecnologias caras. Você está no momento em que as empresas estão cortando custo, que as empresas estão sem receita, ou até as empresas de mercado que não pararam de ter receita, mas estão com as receitas abaladas por conta da crise de mercado que a crise sanitária gerou, né? Então, também é muito difícil você falar, propor novas contratações de tecnologia numa hora como essa, né? Sem dúvida. Mas o que a gente viu foi que realmente o home office trouxe vários riscos novos, né? Vários riscos que a gente em compliance tentava sempre endereçar, né? A maioria das empresas, por exemplo, tinha no seu plano de continuidade de negócio, aí eu diria tantas empresas financeiras bancárias quanto as gestoras, eu posso te dizer por fontes diferentes que esse número é mais ou menos fiel, vamos dizer assim, umas 30% de pessoas com licenças de home office, ou seja, acesso a e-mail, acesso a sistemas internos, né? Que eram consideradas as pessoas chaves, só essas pessoas tinham acesso. E de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, isso se inverteu, seja para até 100% das pessoas com acesso remoto, ou no caso dos bancos, eu vi dados da Febraban, que é importante que 20% a 30% do contingente bancário permaneça indo aos escritórios, às agências, por conta do atendimento aos clientes, né? Que não conseguem necessariamente acessar online. E aí, então, essa questão da privacidade, sem sombra de dúvida, a CVM vai observar isso aí. Isso está na pauta da CVM, a gente tem observado, né? A cada momento, cada nova instrução, cada nova portaria, a gente observa uma preocupação cada vez maior de, olha, as informações desse momento precisam ser garantidas, isso não é uma desculpa, isso não é uma, como se colocou muito bem, isso não é uma carta branca, um papel em branco, para fazer qualquer não vão coisa dar. sem responsabilidade. Não vão dar, e eu já estou conseguindo até ver, daqui a pouco, quando isso tudo passar, eles vão querer olhar, fiscalizar as empresas, uma ligação entre fiscalizar as empresas de como elas reagiram e o que elas fizeram para se proteger desses vazamentos. Esse cheque nunca vem em branco. Entendeu? Então, o que eu tenho dito muito aos meus clientes dentro do possível, a gente tem que demonstrar boa fé, né, e fazer o que está ao nosso alcance para mitigar os efeitos, né, que essa crise está trazendo, que não são poucos. Nicole, para finalizar aqui esse nosso papo, o que você imaginaria a título de um passo a passo nesse momento de pandemia? Se você tivesse aqui que orientar, quase uma consultoria gratuita. Se você tivesse que orientar aqui alguém, adoro. Qual é o primeiro passo? Adora, né? Qual é o primeiro passo que você tem que tomar e quais são os passos seguintes, de uma maneira bem genérica, só para a gente poder deixar uma orientação aqui. Tá bom. Bom, eu diria assim, primeiro, revise seu programa de compliance na íntegra. Os aspectos que eu mencionei aqui, dentre outros aspectos que vocês certamente vão encontrar nos seus negócios, que precisam ser transitoriamente regulados, façam isso através de e-mail, ou quem tem sistema, por exemplo, o Compliasset tem uma campanha de assinatura eletrônica que eu estou orientando os clientes a fazer destaque de trechos das políticas que não estão mais valendo na integridade ou que estão valendo de uma outra forma através desses, né, seja do sistema que você tem internamente ou de política ou de e-mails, né, de comunicações internas que fiquem documentados, né, peça reafirmações em políticas como políticas de insider trading, por exemplo, que continuam valendo na íntegra, né, e monitore isso também. E aí no webinar disso eu vou falar um pouco mais sobre formas de monitorar para fins de insider trading e manipulação de mercado especificamente. E muito importante, pessoal, eu queria deixar também algumas dicas para segurança da informação, acesso a computador, conexão e home office, né? Por quê? O home office, ele traz já o risco de compartilhamento indevido de informações, que né, você está trabalhando junto com a sua família, às vezes roommates, né, pessoas que estão quarentenadas junto com você. Então, assim, parece óbvio, mas se isolar dentro da sua própria casa para tratar de assuntos confidenciais no mercado financeiro de capitais é muito relevante, né? Porque você pode estar dando acesso, eventualmente, a uma informação que estaria protegida por segregação, né? As gestoras são necessariamente por regulação.
um ambiente segregado. Só entra naquele ambiente quem tem crachá ou dedinho lá marcado para entrar naquele ambiente. Isso não está valendo agora, mas o princípio continua valendo, né? Então, é muito importante, quando se tratar de informação confidencial, você ir para um escritório fechado e tratar disso, né? Para fins de segurança, essa mesma comunicação que a gente faz dia a dia nas empresas, elas precisam ter uma chancela, precisam estar asseguradas. Então, em empresas financeiras, regra geral, as comunicações têm que ser através de uma VPN privada. Por exemplo, você não pode acessar os dados da empresa de forma totalmente não documentada, como eu até dei aqui alguns exemplos, né? Quem então puder, é importante utilizar isso de boa qualidade, que não seja gratuita. Aí o básico, né, como antivírus, né, atualização de todos os softwares utilizados, porque deixar eles desatualizados só traz mais vulnerabilidade, né? Quando você estiver usando um computador pessoal, por exemplo, né, acho que, não sei se a maioria dos casos as empresas estão dando um notebook nesse momento, mas caso não, se estiver usando um computador pessoal, é muito importante criar um usuário para realizar as atividades do seu trabalho remoto que não seja configurado como administrador do computador, tá? Também traz um pouco mais de segurança. É muito importante revisar as senhas, porque você pode usar a mesma senha para um software que não, algum lugar que você tenha dado essa senha que não seja tão robusto quanto um outro software de trabalho que você vai usar a mesma senha. E aí eu tenho até uma dica que eu ainda não consegui pessoalmente usar, porque eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão da memorização das senhas muito complicadas. Mas existe um software que se chama One Password, que é a forma mais segura, e essas dicas práticas eu estou extraindo do nosso treinamento de cibersegurança aqui do Complexity. Eu não sou especialista dentro da minha empresa, mas eu fiz o treinamento e estou repetindo, né, esses principais takeaways. Também para vocês saberem, a gente disponibiliza um treinamento de segurança da informação. Acho que mais importante do que nunca rever esses conceitos nesse momento, mas esses conceitos que eu estou extraindo estão lá, né, em outras fontes também. Mas esse One Password, ele serve como unificador de todas as senhas e ele mesmo que vai gerar senhas super fortes. Então, as pessoas da minha empresa usam. Eu, pessoalmente, infelizmente, ainda não consegui colocar na minha rotina, mas está dentro do meu radar. Falei da VPN, obviamente não abrir os anexos desconhecidos que podem conter vírus, principalmente de remetente. Pessoal, o phishing aumentou muito, né? Aquela coisa de tentar, phishing, né? Tentar trazer, perpetuar fraudes através de links, né? E e-mails que vêm com aquele remetente no phishing, eles colocam, às vezes, o remetente igual a pessoas da sua empresa. Eu já vi casos de clientes meus que tiveram, por exemplo, o controlador da empresa, o financeiro da empresa, com o e-mail, o nome da pessoa, eles conseguem, às vezes, dados públicos, e aí colocam lá na nomenclatura da pessoa, quando você olha, né? Mas aí, quando você vai entrar no endereço, o endereço não é o endereço da pessoa. Mas, à primeira vista, aparece um e-mail, por exemplo, vindo do Carlos Feijó para mim. E aí, quando eu vou clicar ali, não é o endereço do Carlos Feijó. Então, tem alguns phishings que são muito bem robustos e tem dados que aumentou, assim, até tem uma colinha aqui, 600% no artigo que eu li da Info Security Group, dizendo que nos últimos meses, né, vindo de final de fevereiro para cá, aumentou 37% dos cyber attacks e 600% de tentativas de phishing. Caramba! Né, com esses golpes de personificação tradicional, que foi o exemplo que eu dei, né? Então, é muito importante não clicar em links de e-mails que você não tenha certeza, né? Não dar uma olhada no endereço do e-mail, que às vezes eles mudam essa nomenclatura. Pensando aqui outras dicas que eu sei que tem no treinamento sobre conexão
Então, pessoal, o último ponto que eu queria abordar com vocês é sobre a contratação de serviços e produtos online, né? Que também é uma outra porta de entrada de ataques cibernéticos, né? Então, a primeira coisa que eu diria com relação a isso é analisar se essa empresa que você está pretendendo comprar ou um software novo, né? Ou, enfim, como falei, serviços quaisquer, você entender se já tiveram vazamentos com essa empresa, se essa empresa já está adaptada para a LGPD, né? Porque não obstante essa questão de vigência da lei, isso é e deveria ser secundário para as empresas que lidam com tecnologia, né? Essas empresas já tinham que estar adaptadas aos princípios mínimos da lei. A nível internacional, a gente já está sendo cobrado por isso, as empresas já estão nesse processo, e muitas empresas lá de fora só contratam quando as empresas aqui também já estão adaptadas, né? Então, é importante entender isso e se preocupar, né, com essa questão da segurança cibernética e segurança da informação antes de contratar e usar uma nova tecnologia. Legal. Acho que eram essas as questões. É claro que impactos de mercado são 1 trilhão, e para cada tipo de impacto, como, por exemplo, questões de crédito, default, volatilidade, né, enquadramentos, liquidez do mercado, valuation para companhias fechadas, todas essas áreas estão sendo impactadas e, portanto, todas as suas políticas vão ser impactadas. O que eu queria trazer aqui é um grande alerta, né, e também nos colocar à disposição para ajudar nesse processo, né? Mas o que é importante é que cada um faça internamente esse trabalho, esse assessment e, enfim, e procure ajuda caso necessário. Legal. Gente, Nicole, deixa eu agradecer aí a sua participação. Desculpa o problema técnico que nós tivemos. Imagina, eu que agradeço. É um prazer debater esse tema. Não é todo mundo que entende, então aqui é uma oportunidade única para a gente conversar com você. A gente agradece a audiência de todos e até a próxima, até o próximo Diálogo Empresarial. Muito obrigado. Obrigada a você, Carlos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.